Antártida e Ártico, aspectos gerais. Aspectos físicos das regiões polares. A localização geográfica das áreas polares determina algumas características que se diferenciam das demais regiões da Terra. As duas áreas estão localizadas nas altitudes, tanto no norte quanto no sul. Devido ao eixo de inclinação da Terra, que é aproximadamente 24 graus, e ao movimento de translação, as regiões polares têm grande variação de iluminação ao longo do ano. À medida que nos afastamos da linha do Equador, a quantidade de iluminação recebida varia, o que provoca maior duração dos dias durante o verão e maior duração da noite durante o inverno. O solstício de verão acontece em 21 de junho no hemisfério norte, pois o Ártico recebe maior quantidade de iluminação. Como o Ártico está no extremo norte do planeta e inclinação em direção ao Sol, existem meses no polo em que o Sol está presente ou ausente durante todo o dia. Além disso, o solstício de verão ocorre o dia mais longo do ano, chamado de dia polar, pois é quando o Sol permanece acima da linha do horizonte durante as 24 horas. Observe essa gravação durante 24 horas de um dia de solstício de verão. Quando ocorre o solstício de verão no hemisfério norte, na Antártida ocorre o solstício de inverno, pois é inverno no hemisfério sul. Nos meses em que o Sol nunca se põe no hemisfério norte, ele não nasce no hemisfério sul, devido à inclinação da Terra em relação ao Sol. Observe a próxima gravação, onde é filmado o meio-dia no hemisfério sul, o solstício de inverno. Ártico. A região do Ártico está localizada entre o Círculo Polar Ártico e entre o Polo Norte, ocupando uma área de aproximadamente 21 milhões de quilômetros quadrados. Grande parte desse território é ocupado pelo Oceano Glacial Ártico, que fica quase todo congelado durante boa parte do ano. Observe no mapa. Apesar das características ambientais citadas, essa configuração contribui para que a região polar seja habitada pelos inuits, pelos lapões e pelos samoiedos. Observe as imagens. O clima predominante é o polar, caracterizado pelo frio intenso. As temperaturas podem atingir até 60 graus negativos no inverno e no verão podem atingir 10 graus Celsius. A formação vegetal que predomina é o tundra, que é composto principalmente de musgos e líquens. Essas espécies têm um ciclo vegetativo curto, visto que, além de se desenvolver apenas durante o verão, o solo permanece congelado grande parte do ano. No Ártico são encontrados ursos polares, renas, focas, lobo do Ártico e boi almiscarado, entre outros. As planícies e os planaltos predominam na porção do continente americano. Já na Sibéria, o relevo é mais montanhoso. As planícies são geralmente revestidas por numerosos lagos e cortadas por rios. As maiores elevações estão no território russo. A região ártica é rica em recursos naturais, principalmente minerais, como petróleo e gás natural, o que atrai a atenção geralmente dos países que possuem território nessa região. Assim, diversas reuniões foram organizadas para organizar a extração, uma vez que as características dessa região polar influenciam o comportamento dos climas que afetam a Terra como um todo. Antártida. A posição geográfica da Antártida está diretamente ligada às teorias da tectônica de placas e da deriva continental. A Antártida foi se direcionando para a porção sul da Terra até ocupar a posição que está atualmente. A Antártida é considerada um continente que apresenta vasto território,
ocupando a quarta posição quanto à área, com mais de 13.340.000 km². A Antártida é banhada pelos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico. Devido à localização, é considerado o continente mais isolado. Seu território é coberto por uma grande camada de gelo, com espessura média estimada de 2 km, que é chamada de inlândices, manto de gelo. Essa camada de gelo representa cerca de 90% da água doce existente na Terra. Da área total da Antártida, somente cerca de 5% não está recoberta com esse manto de gelo. Com relação ao relevo, as elevações estão presentes na Península Antártida e na parte oriental do continente, na cadeia transantártica. É considerado o continente mais frio, onde ocorre o clima polar, com temperaturas que chegam em torno de 0 graus no verão e 80 graus Celsius negativos no inverno. As condições extremas climáticas elas influenciam diretamente o desenvolvimento da flora e da fauna. Musgos e líquens estão presentes em determinados lugares apenas durante o período de verão, pois o vento constante e o frio dificultam o crescimento da vegetação. Além disso, o solo que está nos lugares que não estão cobertos de gelo é pouco espesso, dificultando também o desenvolvimento de vegetação de maior porte. Com relação à fauna, as focas, os pinguins, os elefantes marinhos e os crios são as espécies presentes nesse continente. Crio é um pequeno crustáceo importante na cadeia alimentar e é o principal alimento da baleia. A Antártida, por não ter população nativa, é habitada por cientistas de diferentes países que possuem bases de pesquisas instaladas no continente. Ao todo, são 29 bases científicas. No dia 1º de dezembro de 1959, foi assinado o Tratado da Antártida para a administração do continente que não tem um governo. Influência das massas de ar e correntes marítimas polares no clima mundial. As regiões polares exercem um papel primordial no equilíbrio climático do nosso planeta, porque elas originam as massas polares ou porque influenciam as correntes marítimas. O ar circula, que no caso seja o vento, pela atmosfera de uma área de alta pressão atmosférica, que é mais frio, para as áreas de baixa pressão, que é mais quente. Nas regiões polares, origina-se um volume considerável de ar que se desloca para as áreas mais quentes. Esse volume de ar é denominado massa de ar, que são porções de ar da atmosfera onde a temperatura e a umidade são uniformes e com características de sua região de origem. As regiões polares, elas originam as massas de ar frio, pois o clima predominante é o polar. Assim, quando essas massas de ar saem dos polos, elas são frias e secas, porque a precipitação nessas áreas é baixa, ou seja, ocorre poucas chuvas. A massa de ar polar atlântica se origina na Antártida, mas ao se movimentar, ela absorve a umidade dos oceanos e leva essas características para as áreas onde a pressão atmosférica é mais baixa, alterando não só o comportamento da temperatura, como também deixando o tempo atmosférico instável. Quando a massa polar atlântica chega à América do Sul, ela diminui a temperatura e, consequentemente, o tempo fica instável, provocando chuvas. A massa de ar se desloca pelo litoral leste do continente americano e afeta o Brasil. As massas de ar originadas sobre o Ártico também são frias, podendo ser úmidas ou secas. As regiões polares influenciam as correntes marítimas ou oceânicas. As correntes marítimas são massas de água que se movimentam nos oceanos e apresentam características homogêneas de temperatura e salinidade. A formação dessas correntes está relacionada com o movimento de rotação da Terra e com a circulação dos ventos. Essas correntes podem ser quentes ou frias. As que são frias se originam nas regiões polares e se movimentam em direção às regiões equatoriais. As correntes marítimas, elas influenciam no comportamento climático de todas as regiões da Terra, pois elas transportam calor no equilíbrio dos oceanos e mares. As correntes frias são mais densas e circulam em maiores profundidades, movimentando-se lentamente em direção ao Equador.
Como a água está mais fria, a evaporação é mais lenta e, consequentemente, geram menos umidade. Assim, as áreas continentais próximas a essas correntes apresentam índice de precipitação baixo, ou seja, poucas chuvas, pois as massas de ar são mais secas. As principais correntes marítimas são a corrente de Humboldt, corrente do Labrador, corrente das Malvinas e corrente de Bengala. Aumento e diminuição da área do gelo entre verão e inverno. O gelo domina as áreas polares durante a maior parte do ano e cobre terras e águas. A área coberta de gelo se diferencia ao longo do ano devido às estações do ano. O derretimento da camada de gelo ocorre de forma natural, conforme a temperatura de cada estação do ano, mas devido ao aquecimento global. Áreas maiores estão se derretendo e, consequentemente, afetando o equilíbrio ambiental do planeta. A região polar ártica é coberta por camada de gelo proveniente do congelamento da água salgada do Oceano Glacial Ártico. A porção superficial do Oceano Glacial Ártico é congelada, originando a banquisa, com espessura de 3 a 4 metros. Mesmo no inverno, conforme a atuação dos ventos, ela se fragmenta, o que dificulta a circulação. Já na porção continental do Ártico, o gelo, formado pelo acúmulo de precipitação de neve, recobre o relevo e congela o solo, formando as geleiras. No verão, pode ocorrer o degelo das suas bordas e originar os icebergs, que são blocos de gelo que se desprendem das geleiras.